Olá, turma, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa atividade do Trilhas de Matemática, páginas 110 e 111. Então, vamos falar um pouquinho sobre frações, vamos relembrar aquilo que a gente já viu sobre frações. Então, nessa atividade, vamos falar um pouco das frações e a forma que elas são representadas matematicamente. Uma fração é um número usado para representar partes de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. O número que representará cada uma das partes nessa divisão chamaremos de fração. Ou seja, a fração é a representação do inteiro quando ele é dividido em partes iguais. Em uma fração, o número que está na parte de cima é chamado de numerador. Então, o número que está em cima é numerador. E ele representa a quantidade de partes que estamos considerando do total. Então, o inteiro, a folha toda é o inteiro. Se eu tenho a folha toda, nesse inteiro eu dividi em duas partes. Cada parte equivale a uma parte de duas partes que foi dividido. Uma parte de 2, uma parte de 2. Se eu juntar essas duas partes, vai ter um inteiro. Vai ter 2 de 2, que vai ser um inteiro. Já o número que está na parte de baixo da representação chamamos de denominador. Denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido, em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Observe a figura. Então, aqui tem o chocolate. Então, se um chocolate for dividido em partes iguais entre 6 amigos, cada parte ou parcela desse chocolate que cada um receberá será um sexto. Então, eu tenho um chocolate e quero dividir para os meus 6 amigos. Eu vou dividir esse meu chocolate em 6 partes iguais. Ou seja, o meu inteiro, que é a barra de chocolate toda, foi dividido, que é meu denominador, o número de baixo, em 6 partes iguais. E cada parte vai se chamar uma parte de 6. Uma parte das 6 partes. Uma parte das 6 partes. Então, cada parte vai representar um de 6. Mas a gente lê um sexto. Então, vamos praticar. Pegue uma folha de papel, pode ser a folha de caderno, qualquer folha. Dobre ao meio, juntando as pontinhas, e abra novamente. Faça esse desenho dessa folha de papel. Pode fazer aqui. Agora vocês vão pintar uma parte dessa. Vocês vão pintar aqui. Vai representar isso. Como ficaria? Se eu perguntasse qual é a fração que representa essa parte que vocês vão pintar das duas partes? Então, se eu peguei a folha, dobrei ao meio, pintei uma parte, o meu inteiro foi dividido em duas partes iguais e eu pintei uma parte de 2, ou eu pintei um meio, ou um 2, mas a gente vai falar um meio. Vocês vão fazer esse desenho e colocar a fração. Agora vocês vão pegar uma cartolina, sempre vocês vão fazer a representação de desenho aqui, para essa atividade, porque fica mais fácil de visualizar a fração. Então, uma cartolina foi dividida em 4 partes iguais. Faz de conta que essa é a minha cartolina. Para dividir em 4 partes iguais, eu dobro ao meio e dobro ao meio de novo. Estou dividindo em 4 partes iguais. Então, quantas partes da minha cartolina foi dividida é o meu denominador. Foi dividida em 4 partes. Cada parte equivale a uma parte de 4, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Se o Juliano entregar 3 partes dessa divisão, dessa cartolina para um amigo, então 1, 2, 3 partes, vai usar tudo isso. Qual a fração que representará a parte que sobrou dessa cartolina? Então, fazendo o desenho, pegando a folha, que nem a Pro está fazendo, é muito mais fácil de visualizar.
Vocês vão escrever a fração aqui que sobrou, ó. Qual a fração que representará a parte que sobrou dessa cartolina? Dividiu em 4, dei 3 partes para o meu amigo, o que sobrou? Se o Juliano dividisse a cartolina em 6 partes iguais e entregasse 4 partes para um amigo, qual fração representaria a cartolina toda? Bom, vamos pensar nessa daqui. Eu dividi a cartolina em 4 partes iguais. Cada parte representa 1/4. Se eu quiser falar qual é a fração que representa a cartolina toda, eu vou juntar, sempre somando somente o numerador. O denominador continua em 4, porque é quantas partes foi dividido. Eu vou somar é o numerador. O denominador a gente não soma, é só o numerador. Ou seja, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 vai dar 4 quartos, 4 partes de quartos. Essa vai ser a fração do inteiro. Vocês vão fazer isso para essa segunda, desenhando aqui, para ficar mais fácil a visualização, ou pegando uma folha e fazendo a divisão. E a parte que o amigo recebeu, se ele usou 4 partes para um amigo? Que parte ele recebeu dessa divisão de 6 partes iguais? Qual é a fração que representa as 4 partes que ele recebeu? Vocês vão usar essa parte aqui para fazer o desenho. Fica muito mais fácil visualizar. Continuando, aqui, aproveitando esse conhecimento de frações, divida cada retângulo, ou seja, daqui até aqui, vai dividir conforme a fração que tem aqui nesse retângulo menor. 2/3, então vocês vão dividir esse retângulo em 3 partes, ó. Denominador em quantas partes o inteiro foi dividido? 3. Vamos dividir em 3 partes. E aqui é quantas partes o inteiro, ou a minha fração, eu usei da minha fração. Usei 2 partes. Então, vamos pintar 2 partes de 3. 4/7. Denominador em quantas partes o inteiro foi dividido. Numerador em quantas partes eu vou usar dessa fração aqui do meu inteiro. O mesmo vocês vão fazer com 3/4 e com 3/8. Depois que vocês fizerem essa representação, vai fazer o desenho, vai fazer a divisão, vai pintar, olhando sempre o numerador. Então, ó, relembrando, denominador em quantas partes eu vou dividir, numerador é quantas partes eu vou pintar dessa minha divisão. Circule o retângulo em que representa a maior fração. Então, vamos lembrar que se eu tenho um inteiro, quanto mais eu estou dividindo, menor é a minha fração que eu vou ganhar. Quanto menos eu divido, é maior a fração que eu vou ganhar. Então, olhem qual é a menor divisão, é a que vai ser a maior fração. Tá? Para essa, vocês olhando aqui, na hora que vocês fizerem a divisão, vocês já vão, pela representação, saber qual dessas frações representa a maior, é a maior. Então, só uma dica, lembrando que quanto mais eu divido o meu inteiro, menor é a fração que eu recebo. Quanto menos eu divido o meu inteiro, maior é a fração que eu recebo. Então, vocês vão fazer essa atividade prestando bastante atenção nessas dicas que eu estou dando. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem. Um beijo, turma. Fiquem com Deus. Saudades de todo mundo. Beijo.